Olá, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Dono de supermercado é preso, suspeito de vender carne de cavalo. Outras 6 pessoas foram detidas em operação de abate e venda de gado clandestino. De acordo com as investigações da polícia, os suspeitos fazem parte de uma organização criminosa que vendia carne irregular em açougues e supermercados e até em restaurantes na Grande Vitória. Bandido rouba mais de 100 quilos de fios de cobre na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. Mas se dá mal, ele foi flagrado por um policial e acabou preso. Mais um flagrante de roubo. Consultora de beleza tem carro levado por ladrões no bairro Novo México, em Vila Velha. Cavalo de pau no centro de Vitória. A polícia já identificou o dono do carro flagrado fazendo manobra perigosa no Parque Moscoso. Assaltante nervoso e atrapalhado, ladrão pediu ajuda da vítima para roubar o carro. Não conseguiu ligar o veículo, que era automático. Sextou com S de saudável. Amiga do TN ensina a fazer feijoada light na dica do chefe. Pega caneta e papel para não perder nenhum detalhe dessa receita. E o TN traz os melhores momentos da Copa Libertadores da América. Uma chuva de gols. É agora no Tribuna Notícias, primeira edição. O Tribuna Notícias começa com uma operação da polícia que prendeu o dono de um supermercado suspeito de vender carne de cavalo. Outras 6 pessoas também foram detidas. Pois é, a operação das polícias é para combater o abate e venda de gado clandestino em 3 municípios: Cariacica, Viana e Santa Leopoldina. 2 quadrilhas foram identificadas. A operação começou cedo, com mais de 100 policiais do Departamento de Investigações Criminais saindo para cumprir 16 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão. Um dos alvos da operação foi essa propriedade, que fica no bairro Padre Matias, na zona rural de Cariacica. É a Fazenda Bom Sucesso, onde parte do gado ilegal e também cavalos, segundo a polícia, eram abatidos e a carne distribuída para o consumo humano. O proprietário, identificado como Adenilson Francisco do Monte, 48 anos, do Ceará, e o filho dele foram presos, sob alegação de furto e roubo de gado. Na fazenda, foram encontrados ainda 4 armas, entre revólver e espingardas, que não teriam registro. E ainda esse ônibus, cheio de sacos de trigo, que, segundo as investigações, foram desviados de um moinho por um motorista de uma empresa terceirizada, que também está preso. De acordo com a polícia, aqui teriam mais de 10 toneladas de trigo. Ademilson, segundo os policiais, é também dono desse supermercado, que fica em Porto de Cariacica, Cariacica. Ele e o filho são suspeitos de integrar a quadrilha, que vende, além de carne de boi, carne de cavalo, como se fosse bovina, e ainda revende o produto para outros lugares. Era animal que era atropelado na pista, cavalos com problemas sérios de saúde, perna quebrada, quer dizer, ele não tinha nenhuma responsabilidade com isso. Eles levavam esses animais para aqueles locais que vocês viram lá hoje, lá atrás, e lá então eles sacrificavam, descarnavam e fazia carne moída, fazia linguiça, entendeu? E vendia todas as suas partes. Ele tinha aqui esse supermercado para poder desovar o produto dele e outros também nesse sentido. Então essa operação hoje não só tem também como condão de proteger a comunidade, a sociedade dessa carne clandestina, né, dessa carne imprópria ao consumo, como também aquele proprietário de propriedade rural, que tem o seu gado, cuidado, que eles invadem também essas propriedades e na calada da noite eles matam, desossam lá mesmo e levam as carnes. O delegado Giano Trindade, responsável pela investigação, disse ainda que um evento no interior do estado foi todo promovido com a carne de cavalo fornecida pela quadrilha. Durante as investigações, nós ficamos sabendo de um evento no interior do estado que teria sido bancado todo por carne de cavalo. As carnes, então, são distribuídas a restaurantes, açougues e supermercados.
e depois vendidas ao consumidor final, o que coloca o consumidor em um extremo risco à saúde, um atentado à saúde pública, porque a carne não tem procedência, não tem fiscalização dos órgãos competentes. Ademilson e o filho vieram para o supermercado para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Os policiais, junto com técnicos do IDAF e da Vigilância Sanitária, encontraram um estoque de carne em condições precárias, algumas estragadas e sem higiene. E notas fiscais irregulares também foram encontradas. Aqui dentro do supermercado, em nota fiscal, foi justificado pelo proprietário uma quantidade de 137 quilos de carne. Só que fiscais do IDAF, junto com os policiais que estão na operação, levantaram muito mais. De acordo com o delegado, teria pelo menos 300 quilos de carne, sendo que parte dela pode ser de cavalo. Eles misturam carne legalmente processada com carne do abate clandestino. Então, assim, isso burla a fiscalização, porque a fiscalização, ao chegar ao estabelecimento, não consegue, encontra muita dificuldade de se detectar o que é de origem de procedência e o que não tem procedência. Esta outra propriedade em Viana também foi alvo. Aqui o modo de agir era o mesmo. A quadrilha tem ramificação em vários municípios. Segundo o secretário de Segurança, além de Cariacica, age também em Viana e Santa Leopoldina. Uma quadrilha grande, esperamos ainda, agora aproveitando a audiência de vocês, pedir o apoio da população via 81. A população tem muitas informações, principalmente as pessoas que residem nesses bairros mais carentes, que informem para a nossa atuação continuar. A investigação continua. Hoje nós já temos 7 pessoas detidas, 8 armas de fogo, carne comprovadamente ilegal, trigo também desviado. Então, vários crimes cometidos que continuam em investigação. Que perigo, você imagina, né, Jorge, vender para a população uma carne que está estragada, carne de cavalo, enganando a população, um absurdo. E a repórter Suzy Faria, gente, que acompanhou essa operação desde cedo, tem mais informações para a gente ao vivo. Suzy, minha amiga, bem-vinda ao TN1, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, boa tarde, George e amigos do TN. Essa operação começou cedinho, foi primeiro na casa do dono desse supermercado, onde Bruno e George foram encontrados, como eu disse aí, cerca de 10 e estão recalculando, né? A operação ainda está em curso, mas a informação é que pode ter 15 toneladas de trigo lá naquela fazenda. E olha só, esse trigo que seria importado estaria sendo usado pelo dono da fazenda e dono do supermercado como ração para os porcos. Você já imaginou isso? E outra coisa também, essa carne de cavalo, como o delegado Darcy Arruda comentou, era uma carne que eles não faziam questão nenhuma da procedência. Em alguns países da Europa, a carne de cavalo é até considerada uma iguaria. Só que os cavalos lá são criados para isso. Aqui, como o delegado falou, muitos deles eram pegos no meio da rua, eram desossados e mortos doentes, com doenças, atropelados, enfim, uma qualidade de carne imprópria para o consumo. Uma informação que me chegou agora há pouco é que dentro do supermercado, anteriormente eu falei que seriam cerca de 300 quilos de carne encontradas lá. Bem, a informação que nos chegou agora dessa operação, dos responsáveis por ela, é que na verdade dentro daquele supermercado tinha 1 tonelada de carne. A Vigilância Sanitária interditou o supermercado, então ele está fechado. E agora as pessoas que estavam ali, inclusive tinham muitos funcionários revoltados, não acreditando que o patrão pudesse vender esse tipo de carne ali, vão ter que esperar agora a decisão da Vigilância Sanitária sobre esta situação. George, Bruna. Pois é, Suzy, a polícia falou que eles também, para burlar a fiscalização, eles compravam uma parte da carne de um frigorífico, tinham uma nota fiscal e depois pegavam essa carne irregular e misturavam essa carne legal. Era exatamente isso que era feito? Exatamente, para poder dificultar a vigilância, a fiscalização, eles misturavam carne boa com carne estragada, com carne de cavalo e passava tudo como se fosse carne bovina. Inclusive, George, eu até tentei saber qual era esse evento que aconteceu no interior do estado, que foi todo esse
feito com carne de cavalo, mas a gente não conseguiu levantar ainda. Só que eles faziam tudo isso para tentar despistar a vigilância sanitária disso. Só que, como o secretário de Segurança falou, muitos proprietários, pequenos produtores rurais, denunciaram à polícia o roubo constante de gado, principalmente em Santa Leopoldina, onde parte da operação também se concentra para poder cumprir os mandados de busca, apreensão e prisão. George, Bruna. Valeu, Suzy, obrigado aí pelas informações. É um risco, né, Bruna? Porque a gente fala assim, esses abates clandestinos, eles acabam matando o animal fora de toda uma regra de sanitária, não é? Então isso leva realmente a um risco aí à saúde do consumidor, de quem consome esse tipo de carne. Uma responsabilidade, né, desses donos de supermercados, de quem fez isso, é um absurdo mesmo. Pois é, a polícia agora à tarde vai dar mais informações sobre essa operação e a gente continua acompanhando, daqui a pouquinho com a Suzy. Olha, a polícia investiga o motorista do carro flagrado dando um cavalo de pau no Parque Moscoso, em Vitória. Pois é, gente, uma manobra perigosa que colocou em risco a vida de outros condutores e de pedestres. Câmeras registraram o perigo, vamos ver. Nessas imagens, o motorista é flagrado fazendo uma manobra perigosa. A mulher, falando ao celular, toma o maior susto ao ser surpreendida pelo carro, que por pouco não a atinge. E não parou por aí. No mesmo dia, o motorista fez a manobra, conhecida como cavalo de pau, outras 2 vezes. As cenas foram registradas por câmeras da região no Parque Moscoso, na última segunda-feira. A Polícia Militar disse que esse tipo de atitude é crime de trânsito, que prevê prisão. Mas, para que vire uma ocorrência, é preciso que uma autoridade de trânsito flagre a situação para aplicar as sanções previstas. A polícia reforçou que a conduta irresponsável do motorista coloca a vida de outros motoristas e pedestres em risco. Denúncias sobre manobras como essa podem ser feitas pelo 181. Se o problema estiver acontecendo naquele momento, o CIODES pode ser acionado pelo 190. O condutor dessas manobras no Parque Moscoso já foi identificado. A polícia já iniciou as investigações a pedido da Prefeitura de Vitória. Nós iremos, inclusive, solicitar a Polícia Civil, a delegacia responsável pelos delitos de trânsito, para investigar e, se possível, identificar esse autor desse delito. Essa pessoa ela poderá ser responsabilizada por um crime que pode levá-la, inclusive, a ficar condenada de 6 meses a 3 anos de detenção. Além disso, terá a suspensão da sua habilitação e pagará uma multa por infração gravíssima. Pois é, reforçando, gente, que na hora de ligar para o CIODES é importante ter em mãos informações como o local da infração, modelo, cor do veículo e placas. A Delegacia de Delitos de Trânsito está apurando esse caso aí que a gente mostrou. As diligências estão em andamento. E agora, gente, olha só o que aconteceu em Vila Velha. Uma consultora de vendas teve o carro roubado. E como se não bastasse, ela ainda teve que ensinar o bandido a ligar o carro. Olha que absurdo, isso porque o carro, gente, era automático. Esse crime aconteceu no bairro Novo México. Pois é, Bruna, os moradores estão assustados com a violência na região. No bairro vizinho, Vila Nova, um carro também foi roubado hoje cedo. Só que, nesse caso, os criminosos não conseguiram levar o veículo. As 2 mulheres conversam na calçada quando, de repente, 2 homens se aproximam. Um vai direto para o carro e entra no veículo no lado do motorista, enquanto o outro, com uma arma na mão, aborda as 2 vítimas. A dona do carro é uma consultora de vendas de produtos de beleza de 37 anos. A outra é uma diretora de vendas da mesma empresa, de 41. A diretora, que acha melhor não mostrar o rosto, diz que o bandido armado estava bastante nervoso. Peguei o produto para ela e a conversa se estendeu, o portão da minha casa também ficou aberto. E foi muito rápido, eles vieram da esquina já em nossa direção. O que estava armado, ele estava bem alterado, bem nervoso, né, falando que se não achasse a chave ele ia atirar, mas falando bem baixo, porque a rua estava movimentada. A dona do carro ainda foi obrigada a ensinar o bandido a ligar o veículo, porque ele não sabia. Teve que mostrar que ele não estava conseguindo ligar o carro e ela explicando para ele que era só virar a chave. A ação criminosa foi no bairro Novo México, em Vila Velha.
O assalto aconteceu ontem por volta de 3h30 da tarde. Os criminosos levaram o veículo com todos os pertences da vítima e mercadorias dentro. Só que o carro foi encontrado ontem mesmo, por volta de 9 da noite, no bairro Nova Brasília, em Cariacica. O carro estava intacto, porém todos os pertences e produtos de beleza que a vítima vendia foram roubados. Como se não bastasse, durante a produção dessa reportagem, ficamos sabendo de outro carro roubado, dessa vez no bairro vizinho, em Vila Nova. Foi na manhã de hoje, por volta das 8 horas. 2 indivíduos armados renderam o dono do veículo. Como o carro tem sistema de corta-corrente, não foi muito longe e foi encontrado no bairro Ilha dos Bentos. Essa senhora, que mora no bairro há 46 anos, fica apavorada com a falta de segurança. A gente se sente amedrontada, porque era tranquilo, a gente sentava na calçada, não pode sentar mais. Pois é, a Polícia Militar disse que faz o patrulhamento ostensivo na região e reforça, caso o cidadão presencie algum tipo de crime, pode ligar para o CIODES 190. Quando não houver detidos em flagrante, é importante registrar a ocorrência na delegacia. E hoje só deu bandido cara de pau, hein? Olha essa história. Um homem foi preso roubando 100 quilos de fios de cobre na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. O bandido, gente, agiu com a maior tranquilidade. Só achou que ele estava caminhando, mas não, né, Bruna? Acabou se dando mal. Um policial civil, a paisana, flagrou toda a ação. Repare na imagem. O homem andando na areia parece puxar alguma coisa. Agora veja de novo, mais de perto. O que ele puxa são fios de cobre. O material foi furtado na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. O furto começou pouco depois das 5 da manhã. O homem que aparece nas imagens caminhando na areia da praia, puxando a fiação, não estava sozinho. Ele e mais um comparsa chegaram a cortar mais de 100 quilos de fios de cobre de uma estrutura como essa aqui, de concreto, que fica bem ao lado de um poste. Um policial civil à paisana que caminhava pelo calçadão viu toda a situação e acionou o CIODES. A Guarda Municipal de Vila Velha veio até aqui para verificar a ocorrência, mas um dos suspeitos conseguiu fugir. O primeiro acusado ele não foi visualizado pela guarnição. Ele, por notar a presença da Guarda Municipal no local, já se evadiu deixando o material para trás. Atrás do segundo acusado, que foi identificado na orla da praia, ele apresentou resistência passiva, né, evadindo-se da guarnição, correu por uma extensão de uns 300 metros e quando ele acessou o calçadão, ele foi mobilizado pela guarnição e foi identificado com ele mais uma quantidade de material. O homem de 39 anos se identificou como Marcos da Silva Santana. Ele foi conduzido ao DPJ junto com o material furtado. Segundo a guarda, ele estava visivelmente alterado e negou o furto. Bastante agressivo. Agressivo em resistência à prisão, resistência à abordagem. Mas, em hipótese alguma, apresentou assim, agressividade física com os agentes. Percorremos alguns metros na orla da praia e não foi difícil encontrar outras caixas de fiação com fios cortados. Esse tipo de ocorrência por aqui tem sido constante. Após nós prosseguimos aqui para a delegacia, recebemos informações que a Praia da Costa está sendo alvo desses furtos, provavelmente por usuários de drogas, né? Pois é, que triste, né? Um crime cada vez mais comum que gera um prejuízo imenso aí aos cofres públicos, né? Além de um transtorno danado para a população, né? Que acaba ficando aí muitas vezes sem energia. Agora, gente, 12h17, quem vai falar com esse assunto ao vivo é a Vanessinha Calmon. Vanessinha, boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna, George. Boa tarde também para você que acompanha o TN1. Pois é, gente, é transtorno para morador, é prejuízo para o cofre público. Só para você ter uma noção, só nesse ano já foram 4.000 metros de fios roubados aqui na orla de Vila Velha. Na leste-oeste foram 3.000 metros de fios roubados. E na Rodossol, mais ou menos 800 metros de fios roubados.
Esses dados foram passados pela Prefeitura de Vila Velha e, segundo eles, o prejuízo já chega a R$100 mil para fazer os reparos, né, da fiação. Realmente é muito transtorno. Para falar então sobre esse assunto, aqui do meu lado, eu estou com o subinspetor Rusley da Guarda Municipal de Vila Velha. Subinspetor, muito boa tarde para você. Mais uma vez a gente vem aqui falar sobre essa questão de roubo de fios. Vocês têm notado realmente um aumento desse tipo de ocorrência na orla da praia? Boa tarde a todos. De fato, nós constatamos um certo aumento aí dessa situação. Inclusive, há um tempo atrás, nós fizemos um levantamento e conseguimos aí reconhecer o indivíduo que estava praticando estes furtos, né? E realizamos, inclusive, a prisão dele. Então, nós temos sim notado um certo aumento e por isso que é importante que a população esteja ao nosso lado e nos auxilie neste processo. Você falou que vocês chegaram, então, né, a identificar, subinspetor, esse indivíduo. Geralmente, quem são essas pessoas que cometem esse tipo de crime? O que nós temos percebido é que geralmente são moradores em situação de rua que possuem fazem algum tipo de entorpecente, né? Fazem uso de algum tipo de entorpecente. Então a gente tem percebido que eles utilizam desses fios para garantir e para comprar, né, as drogas que eles utilizam, né? Então a gente tem percebido que são moradores em situação de rua, em sua grande maioria, que praticam esse tipo de crime. Subinspetor, aqui na orla da praia a gente percebe o seguinte, gente, que os postes, eles não têm fiação, acho que justamente para não poluir visualmente, né, a orla da praia. Então essa fiação fica no concreto e eles conseguem quebrar esse concreto? A prefeitura inclusive adotou um sistema para garantir, né, uma redução desses tipos de crime, mas infelizmente nem assim, colocando concreto, foi possível evitar alguns desses crimes. Então eles quebram esses concretos, né, eles quebram essas caixas e retiram essa fiação, mesmo sem ter o equipamento necessário, mas mesmo assim eles conseguem fazer esse tipo de crime. Olha, gente, quando a nossa equipe chegou aqui no local onde a gente está fazendo ao vivo, aqui na altura mais ou menos do Hotel Passárgada, na Praia da Costa, a gente notou que tinham técnicos mexendo ali, eu vou pedir para o Ronivaldo Nascimento mostrar para vocês, naquela câmera de vídeo monitoramento. Eu fui até os técnicos para buscar informações sobre o que eles estariam fazendo ali e os técnicos me disseram o seguinte, que essa câmera infelizmente não estava funcionando. E por isso hoje eles vieram até aqui para fazer os reparos nessa câmera para que então ela volte a funcionar. Subinspetor, sobre essa questão de câmeras de vídeo monitoramento, com essa câmera agora funcionando, isso melhora o trabalho para vocês também? Certamente, né? O monitoramento é de fundamental importância para todas as forças de segurança. Então, quando nós temos um monitoramento ativo, funcionando, com operadores que conseguem identificar qualquer anormalidade e acionar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar para atuar naquele momento, é de fundamental importância para que nós possamos reduzir e até prevenir para que essas ações acabem não ocorrendo aqui no município de Vila Velha. Então agora só para a gente dar um serviço para a população, um morador que identificar esse tipo de ação acontecendo pode ligar para onde? É importante, né, a gente contar com o apoio dos moradores. Então o primeiro momento pode ligar para a Central da Guarda Municipal, que é o número 3219-9929, 3219-9929, funciona 24 horas por dia, ou também pode acionar pelo 190 CIODES. Bom, é isso, gente. Infelizmente, então, hoje a gente veio aqui até a orla da praia, não para falar sobre esse solzão que apareceu nessa sexta-feira, mas para falar sobre esse problemão que os moradores têm enfrentado aqui na região. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna, George. Tá certo, Vanessinha, muito obrigada. Agradece aí ao subinspetor também da Guarda Municipal. Difícil, né, gente? É o nosso próprio dinheiro que acaba indo aí para o conserto desses fios, dos postes, infelizmente. Difícil mesmo. Olha, funcionário de pedreira morre esmagado no norte do estado. Peterson da Silva, de 25 anos, estaria fazendo a marcação de blocos de granito dentro de uma vala quando um outro bloco se soltou e atingiu o jovem. O acidente aconteceu em Córrego das Pedras, no interior de Aracruz. Os funcionários da empresa utilizaram uma máquina para remover a pedra. Os bombeiros foram acionados e, quando chegaram, foi constatado que a vítima já estava morta. A Polícia Militar também esteve no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal. O sindicato da categoria acompanha o caso. Olha só, gente, mais rigor para punir motoristas bêbados. É o que prevê um projeto de lei aprovado em Brasília. Jorge, esse é um apelo que já é feito há muito tempo pela população. A regra também amplia o prazo de validade da carteira de habilitação por 10 anos.
A dona Tânia Maria Ferreira, de 56 anos, estava conversando com uma amiga e com a neta no colo quando foi atingida pelo carro nessa rua, no bairro Santa Rosa, em Cariacica. Ela ficou prensada entre o muro e o veículo. Morreu na hora. O filho estava no trabalho quando soube do acidente. Quando nós chegamos aqui, vimos já a cena, minha mãe já a óbito, já com buraco de tanto tamanho no peito. Maria de Fátima Soares tinha 48 anos, voltava do trabalho com a filha e uma amiga. Elas estavam de bicicleta quando foram atropeladas, numa rua de Rio Marinho, em Vila Velha. A Maria de Fátima não resistiu. A amiga que estava junto com ela e ficou ferida, contou como tudo aconteceu. E ele fez igual faz com boneco. Ele jogou uma de cada vez para cima. Ramona Pergamini Toledo, 19 anos, estudava fisioterapia. Para pagar o curso, ela trabalhava como entregadora. Estava parada no sinal na Lindenberg, em Vila Velha, a 250 metros de casa. O motorista perdeu o controle, atingiu 3 carros e, na sequência, a jovem. Ela foi lançada para o canteiro central. Morreu na hora. Dor para a família. Tragédia dessa a gente não esquece fácil não, né? Ramona, Maria de Fátima, Tânia Maria. Em comum, todas foram mortas por motoristas que estavam bêbados. Segundo o Código de Trânsito, os causadores desses acidentes podem pegar de 5 a 8 anos de prisão, mas a maioria nem vai para a cadeia. Pode cumprir penas alternativas, mas isso pode mudar com a alteração na lei. O especialista explica. Se ele pegar uma pena de 5 a 8 anos, pelo menos no semiaberto ele vai ter que cumprir um pouco da pena. Ele não vai sair livre para cumprir essa prestação de serviço à comunidade. Ao mesmo tempo que o novo texto do Código de Trânsito parece ser um pouco severo, quando trata aí das punições a motoristas que dirigem alcoolizados, quando a gente olha na questão da suspensão da CNH, parece que a situação ficou um pouco mais frouxa. Hoje o motorista vai perder a carteira se ele fizer 20 pontos. Mas a partir de abril, se o texto for aprovado, ele vai perder a carteira se fizer 40 pontos. Se o motorista tiver 20 pontos, ele vai ter que tomar 2 infrações gravíssimas para ter a carteira suspensa. Com 30 pontos, uma gravíssima e 40 pontos, nenhuma gravíssima. Então, para o condutor cometer 40 pontos, vai ser muito difícil. Lembrando que as multas leves e médias, elas vão ser convertidas em advertência, que agora também aprovou isso. Esses são só alguns dos diversos pontos que podem mudar no novo Código de Trânsito, que, se for aprovado, deve começar a vigorar já em abril. Sobre as mortes causadas por motoristas alcoolizados, a emenda que não abre mão da prisão foi proposta pelo senador capixaba Fabiano Contarato. Na visão dele, uma vitória para as famílias da Ramona, da Maria de Fátima, da Tânia Maria e de tantas outras que perderam entes queridos. Essa é uma vitória de toda a sociedade. O Congresso Nacional está corrigindo uma injustiça, porque infelizmente no Brasil, eu sou testemunha, trabalhando à frente da Delegacia de Delícia de Trânsito por mais de 10 anos, que no Brasil o único condenado em matéria de trânsito é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Vamos torcer para o projeto de lei ser aprovado, né? Em Vila Velha, a companhia de operações com cães da Polícia Militar apreendeu entorpecentes que estavam escondidos em entulhos, perto de um shopping. A droga aí foi encontrada pelo Chacal, o cachorro da Companhia Independente de Operações com Cães. Aí tem 117 buchas de maconha, 45 pedras de crack e 22 pinos de cocaína. O entorpecente foi encontrado por volta de 7h40 da noite desta quinta-feira, durante um patrulhamento de rotina dos militares. Uma parte do material estava escondida em entulhos perto de um shopping no bairro Boa Vista, em Vila Velha. O restante da droga estava enterrada e só foi localizada com a ajuda do cachorro. Os policiais afirmaram que no local funciona uma boca de fumo, mas no momento nenhum traficante foi preso. A droga foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha. No último dia 14, a Guarda Municipal apreendeu 6 quilos de maconha com 3 pessoas no estacionamento do mesmo shopping. Na ocasião, os suspeitos eram de Guarapari e faziam o transporte da carga. O traficante local não tinha sido localizado. Como a gente viu aí, nenhum suspeito foi detido. Quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181. E teve mais apreensões de drogas e armas em Vila Velha ontem.
A Guarda Municipal encontrou uma pistola e cerca de 15 comprimidos de êxtase que estavam com um jovem de 20 anos. A apreensão aconteceu no bairro Sagrada Família, depois de denúncias de que o rapaz estaria escondendo uma arma de traficantes da região. Também em Vila Velha, a Polícia Militar apreendeu uma metralhadora, pistola, munições, carregadores, além de entorpecentes. Todo o material estava na casa de um homem no bairro Jabaeté. O suspeito foi conduzido à delegacia regional. Gente, agora a gente volta a falar sobre a operação de combate à venda de gado clandestino. Pois é, o dono de um supermercado foi preso suspeito de vender carne de cavalo. A repórter Suzy Faria está acompanhando esse caso desde cedo. Ô Suzy, a polícia prendeu 2 quadrilhas. Quais são as novidades desse caso agora no início de tarde? Jorge, eu acabei de receber aqui uma informação do delegado Jano Trindade, que é da Delegacia de Segurança Patrimonial, que é quem coordena a investigação e também a operação, que mais uma pessoa foi presa em flagrante, desta vez em Vila Merlo, comercializando trigo furtado. Foi o que o delegado acabou de avisar aqui agora. Ele, por 3 meses, desde maio, vem investigando esse roubo e furto de gados que vem acontecendo principalmente na região de Santa Leopoldina. A operação de hoje foi batizada de Abigeatos, que segundo o delegado Darcy Arruda, chefe lá da Delegacia da Polícia Civil, significa roubo e furto de gado em latim. Segundo ele, são tantas as operações que vão acontecer daqui para diante que está faltando até nome, como nomear todas elas. Mas essa especificamente acontece em 3 municípios, Cariacica, Viana e Santa Leopoldina. Lembrando que além dessa carne de gado e também de cavalo que estava sendo comercializada, foram apreendidos mais de 10 toneladas de trigo. E como eu acabei de dizer, mais uma pessoa foi presa em flagrante em Vila Merlo comercializando esse trigo. Lembrando que essa carne que estava sendo comercializada de forma clandestina, principalmente de cavalo, eram de animais doentes, animais que eles encontravam mortos no meio da estrada, que tinham sido atropelados, que tinham se acidentado e que acabavam se misturando a carne boa para virar linguiça e também carne moída. Inclusive, antes de sair da redação, George, eu estava ouvindo as nossas produtoras lá, atendendo várias ligações, inclusive de pessoas que moram na região, perto do supermercado, que disseram que ao consumir a carne comprada no supermercado, estavam se sentindo mal, estavam passando mal. Inclusive mãe e filha, já relatando isso. A polícia pede para que essas pessoas que tenham tido esse tipo de reação informem, comuniquem o que passaram, como estão se sentindo. O delegado Giano também adiantou que essa operação continua acontecendo. Não acabou com a prisão ali do dono daquele supermercado, não. E segundo o secretário de Segurança, são 2 quadrilhas que agem, como eu falei antes, em Santa Leopoldina e também aqui na Grande Vitória, fazendo isso. Ora, matando, trazendo para o supermercado que distribuía, não apenas vendia ali no local não, tá? Distribuía também para outros açougues ali da região, para restaurantes, como o próprio delegado informou aí, essa carne que seria imprópria para o consumo. O delegado Gianni já informou que pelo menos 8 pessoas já estão detidas desses 10 mandados de prisão que foi colocado aí para ser cumprido. E lembrando, o supermercado que fica em Porto de Cariacica, onde foi encontrada mais de 1 tonelada de carne irregular, porque de acordo com a Vigilância Sanitária não teria documentação nem procedência dessa carne, está interditado sem previsão de abrir. Viu, George, Bruna? Pois é, situação complicada. Suzy, agora mudando um pouco de assunto, queria saber, você está de folga amanhã? Tô. Graças a Deus, tô. Pois é, eu não tô de folga não, então já dá para você aproveitar. Já dá para você aproveitar essa praia aí do lado, né? Rapaz, o negócio aqui tá gostoso, hein? Dá vontade de sair correndo e entrar lá, porque o calor tá tenso, hein? Mas o Corpo de Bombeiros já tá prevendo aí que vamos ter um sábado e domingo de muito calor, viu? Que bom, né? Que bom. Só não pode tomar aquele vinho de ontem, né? É verdade, aquele vinho ali é roubada.
Então tá, Suzy. Aquele não dá não, melhor deixar pra lá. Obrigado aí pelas informações. Obrigada, Suzy, tem uma informação. Valeu, sim, querido, gente. bom final de semana aí pra vocês e pra você que tá trabalhando, bom trabalho. Obrigado. Tá certo. Ó, sobre esse caso que a Suzy acabou de falar, sobre essa operação de combate à venda de gado clandestino, nossa equipe vai ouvir consumidores, pessoas que compraram e que consumiram essa carne. A reportagem completa você vai conferir ainda hoje no TN2, tá? Exatamente. Gente, a pandemia e o recorde de desemprego em todo o país. Em 4 meses, houve um aumento de 30%, de acordo com dados do IBGE. Nos cines de toda a Grande Vitória, angústia para quem perdeu renda e sofre para voltar ao mercado de trabalho. Conviver com portas e portões se fechando. Os últimos meses de Alan têm sido em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Não tá nada fácil. Aí fiquei recebendo seguro-desemprego. Aí quando tava faltando 2 meses para terminar, aí eu comecei a colocar currículo. Aí pensando que eu ia arranjar logo, né, o emprego. Quando penso que não, há muitos meses ninguém me chamou. O desemprego no Brasil aumentou quase 30% nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020. Em todo o país, são cerca de 13 milhões de brasileiros sem ocupação profissional. Aqui no Espírito Santo, este número pode chegar a 250 mil pessoas. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na casa do Alan, a única renda que existe é a da mãe, aposentada. Ele fica muito ansioso também, ele sofre e eu sofro também, né? Porque mãe, você já viu. A boa notícia é que de agosto para cá, demandas de vagas de emprego têm aparecido. O Cine está tendo atendimento normal, de 8 às 17, nossos atendentes estão aqui prontos para atender o trabalhador com vagas. Hoje nós temos quase 200 vagas. Hoje pela manhã, uma cena chamou a atenção. A agência do trabalhador da cidade mais populosa do estado estava vazia. O atendimento presencial no Cine da Serra voltou em agosto. De lá para cá, as vagas têm aparecido. Hoje tem uma demanda de mais de 40 para pedreiro refratário. Nos preparamos para isso e estamos aguardando os trabalhadores. Olha, gente, o Cine da Serra fica em Portal de Jacaraípe. O atendimento é até às 5 da tarde. Vamos seguir para o nosso comercial? Daqui a pouquinho você confere o flagrante no trânsito. Jovem se arrisca pegando carona em caminhão. Novo Hospital na Serra vai atender 9.000 gestantes por ano e fazer 800 partos por mês. E aquela hora que a gente fica com água na boca, né? A dica do chefe com uma feijoada diferente, hein? Pois é, a gente volta já já, uma delícia, hein? Instante só. Um jovem decidiu pegar uma carona em um caminhão de um jeitinho bastante arriscado. Olha só as imagens. O rapaz chega pendurado na traseira do caminhão. Um perigo, né, gente? Esse flagrante aí foi feito em Vila Velha, do bairro Itapuã. E não é difícil a gente ver situações parecidas aqui na Grande Vitória. Vamos ver um outro registro feito na Serra. No vídeo feito por motoristas, as 3 crianças estão assim, ó, penduradas na traseira de um caminhão-tanque. Esse flagrante foi feito no começo do mês, numa das avenidas mais movimentadas de Laranjeiras. Imagina só se um desses meninos cai, que problemão, né? O motorista foi avisado por outros condutores e parou a carreta para retirar as crianças. Lembrando que caso o motorista seja conivente com a carona, ele pode ser multado e ganhar até 5 pontos na carteira. Pois é, boa notícia na área da saúde. O estado vai ganhar uma nova maternidade, uma unidade com mais capacidade de atendimento, 1.000 gestantes por mês. A nova maternidade entregue nesta sexta-feira fica no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, e tem 16.000 metros quadrados de área construída. São 28 quartos, 176 leitos e deve atender em média 1.000 mulheres por mês, ou seja, 1.000 partos por mês. Nós já estamos entregando, né, um hospital totalmente moderno, com características já de humanização do parto, que já é um diferencial, além da estrutura física, colocar conforto, né, na hora do parto, o próprio processo ele já é diferenciado. Ao todo, a obra de infraestrutura do novo hospital custou 100 milhões de reais. Metade custeada pela Prefeitura da Serra e a outra metade com recursos federais.
Quem vai administrar a nova maternidade será o governo do estado. As atividades devem começar em 60 dias. O Estado vai pegar, ele vai aumentar a complexidade no atendimento. É um período de transição que ele precisa para adaptar nesse aumento da complexidade da partoriente. É muito bom nesse momento, a gente está falando de vida, né, de nascimento, né? Assim, é realmente marcante esse hospital e nesse momento tão assim, né, difícil que a gente está passando. Olha, o hospital recebeu o nome de doutora Maria da Glória Merson Cardoso, a primeira pediatra formada aqui no estado. A unidade vai garantir a política do parto humanizado. Então, está aí, funcionamento na nova maternidade, previsto em 60 dias. E agora a gente fala sobre a pandemia no coronavírus aqui do Espírito Santo. A atualização feita pela Secretaria de Saúde, gente, mostrou que a taxa de transmissão aqui na Grande Vitória voltou a crescer e está maior que no interior. É a primeira vez que isso acontece desde julho. O painel Covid mostra que hoje a taxa de transmissão na Grande Vitória é de 0,7, ou seja, 100 pessoas conseguem transmitir a doença para outras 70. Em 24 horas, 7 pessoas perderam a vida. Foram 762 novos casos registrados. O número de curados de ontem para hoje foi de 706. Em quase 7 meses de pandemia, nós chegamos aí a 127.368 casos da doença. 117.243 pessoas conseguiram se recuperar e 3.459 pessoas perderam a vida. Bruna, vamos às manchetes do jornal A Tribuna de hoje? Bora. Olha só, idosos se reinventam no isolamento. Mesmo diante das limitações impostas pela pandemia, com criatividade e ousadia, eles se mantêm ativos e ainda gerando renda. Todos os detalhes do jornal de hoje. Isso é muito bom. A gente já mostrou, inclusive, alguns casos parecidos aqui no TN1. E olha, outro destaque que o jornal traz, gente, tornozeleira tira da cadeia 996 presos aqui no Espírito Santo. Em janeiro desse ano, eram 605 detentos com benefício aqui no estado. Esse número teve um aumento de 64%. Durante a pandemia. Você vai conferir esses e outros destaques no Jornal A Tribuna de hoje. Sexta-feira, 25 de setembro. Estado entra na corrida por vacinas contra a Covid. Na foto principal, 996 usam tornozeleira eletrônica no Espírito Santo. Empresário cai no golpe do Boa Noite Cinderela e tem apartamento saqueado. Indústrias vão abrir até 1.000 empregos com reativação de forno em Tubarão. E no caderno de esportes, Flu coleciona falhas e diz adeus à Copa do Brasil. E veja ainda no jornal A Tribuna, ideias de moradores para acesso à terceira ponte. Padre promete desafio de bicicleta em troca de doações. E no caderno AT2, pratos inspirados na primavera. Chegou a hora da nossa fome ou de ficar com mais fome? O que a gente prefere? No meu caso, é ficar com muito mais fome, porque eu já estou com muita fome. Você gosta de feijoada, Bruna? Adoro. Gente, é um dos meus pratos favoritos da vida. Feijão é bom, né? Bom. Agora, e feijoada de legumes, você conhece? De legumes? De legumes. Nunca nem ouvi falar, não conheço. Ó, a gente entrou nesse assunto, a gente já sabe então que está chegando a hora de quê? Dica do chefe, sextou com S de saudável. Você vai aprender agora a fazer a feijoada light da Regina, nossa amiga do TN. Quero uma rede preguiçosa pra deitar, ainda mais na sexta-feira, véspera de folga, que beleza! É, coisa boa! Aqui hoje é dia de dica do chefe e a gente se levanta da rede pra dizer que viemos até Felrosa na Serra pra conhecer o prato da chefe Regina. Oi, Regina, tudo bem? Tudo bem. Tô aqui abusando da sua rede boa essa, hein? Eu, antes de dizer o que a Regina vai cozinhar pra gente, vai ensinar vocês aí de casa a aprender, eu quero dizer que o prato de hoje tem tudo a ver com a vida que a Regina tem levado nos últimos meses. Uma vida saudável, uma vida sustentável que a gente já mostrou aqui mesmo no TN durante a pandemia. Vamos relembrar? A varanda da casa da Regina virou uma academia.
As garrafas de amaciante de álcool se transformaram em halteres. Como não dá para malhar e dançar o dia todo, Regina também ocupa a cabeça com crochê e com a cozinha saudável. Se solte, porque dias melhores virão. Lembrança feita. Vamos falar do prato? Vamos. Mas que história é essa? Vamos fazer feijoada hoje? Isso. Que feijoada é essa? Feijoada dia de fitness? feijoada. Feijoada fitness, claro. Tem orelha de porco? Não. Bacon? Não. Mas bacon é vida? Não, tem não. Carninha seca? Carninha seca tem. Tem? Ah, pelo menos. Mas é super de salgada, super ferventada, sem gordura nenhuma, tá? Então quem tá acostumado a comer aquela feijoada que dá aquela suadeira, que pega o prestobaba, que não sei o que, não vai rolar. Sem dor nenhuma na consciência, na tranquilidade. Vamos conhecer? Vamos cozinhar? Vamos pra cozinha? Vamos. Então vamos pra cozinha então. Vamos agora com os ingredientes. Esta receita atende confortavelmente até 4 pessoas. Vamos lá, meio quilo de feijão branco, meio quilo de carne seca e 200 gramas de cenoura, de abóbora, inhame, batata, chuchu, banana da terra e pimentão vermelho. Vamos dividir a nossa produção em 5 fases. Primeira fase, cozinhe o feijão e o louro, só os dois, com apenas uma pitada de sal. Em seguida, cozinhe todos os legumes juntos e misturados. Terceira etapa, à parte, refogue a carne seca com a cebola. Para manter o prato saudável, a Regina tirou todo o sal da carne seca. Depois, junte os legumes com a carne seca. Por último, coloque o feijão já cozido e deixe arder. Ou melhor, ferver. Pois é, hoje é sexta-feira, dia de maldade, não dia de feijoada fitness, que a gente vai experimentar a feijoada da Regina para saber se ficou, ó. Mas antes, claro, vamos aqui tirar a nossa máscara com todo cuidado. É bom que você mata a saudade do Chico aí, né? Sem máscara, coisa boa. Ai, meu Deus. Não dá suadeira pra comer, não. Obrigado pelo convite. De nada, obrigado por ter vindo. Pra mim é sempre um prazer. Beijo grande pra você. Obrigado. E pro namorado também, pra ele não ficar com ciúme. Bom demais, hein? É gosto, né? Tem gente que não gosta dessa versão mais light aí. Já ouvi gente falando aqui no meu ouvido que gostou mais, né, da versão mais encorpada da feijoada. Você gosta da versão mais encorpada, né? Eu gosto, Seja eu sincera, preciso Bruno. admitir que sim, gente. Bota ali um toucinho, um louro, uma linguicinha. Aí é bom que você come daquele suador. Ó, que maravilha. Exatamente. Mas para quem não gosta disso, né, quem quer a opção mais leve, mais saudável, tá aí a dica da Regina, gente. Parece ser super saborosa também, olha Mas aí dá que pra delícia. incrementar também, né? Dá pra incrementar, botar uma linguicinha ali, um bacon. Lógico. Mas quem tá fazendo um pouco de restrição calórica, uma ótima dica aí da dica do chefe de hoje, né? Perfeito. E ó, fica atenta aí, porque a Regina, gente, compartilha outras dicas de receitas pelo Instagram dela. É o @salomão4502. Regina sempre participando aqui com a gente, hein? Se você também sabe fazer alguma receita, mostra pra gente. Envie para o nosso WhatsApp, gente. Participe da Dica do Chefe. O telefone é o 997922530, 997922530. Eu quero ver você um dia fazendo uma receita, Bruno. Nossa, vai demorar pra caramba. Não vai não, a gente faz junto. Não sei nem cortar tomate direito. Se você me ajudar, eu topo participar, eu e você. Pode cortar a mão. Não pode, Deus me livre. Gente, a seguir, Justiça determina retorno dos peritos do INSS aos postos de trabalho. E os melhores momentos da 4ª rodada da Copa Libertadores. A gente já volta. Uma mulher foi presa em flagrante com droga durante uma ação da Polícia e Receita Federal na BR-101 em Viana. Ela estava com meio quilo de cocaína. O entorpecente foi encontrado em um ônibus que vinha da cidade de Timóteo, em Minas Gerais, com destino à rodoviária de Vitória. A droga foi encontrada no bagageiro com a ajuda de cães farejadores. Na mala, onde estava a cocaína, havia um lençol e muito pó de café. Uma estratégia para tentar dificultar a ação de cães farejadores. A mulher, que era dona da mala, foi presa por tráfico e levada para a delegacia.
Justiça determina o retorno dos peritos do INSS aos locais de trabalho. Com a nova ordem, fica anulada a decisão da última quarta-feira, que havia suspendido o retorno dos peritos ao atendimento presencial. O Tribunal Regional Federal entendeu que é de interesse público que os trabalhadores retornem às agências. Desde a semana passada, quem procura o INSS tem encontrado dificuldade para conseguir atendimento específico de perícia médica. É que os peritos alegavam preocupação com o risco de contaminação pelo coronavírus. Vistorias foram feitas nas agências pelo INSS e também pela categoria. A nova decisão proíbe que os profissionais sejam punidos com corte de ponto, desconto no salário e sanções de qualquer natureza, caso não retornem às agências que estejam adequadas. Nesses casos, está autorizando a permanência no trabalho remoto. Hora de falar de esporte, a gente já sabe que Copa Libertadores é aqui na TV Tribuna. Como é que foi a semana de jogos, hein? Pois é, Bruna, olha só, o Yuri Demuner traz todos os detalhes dos jogos dessa semana pra gente. Conta aí, Yuri. Ei, gente linda! Voltei com o resumão da Libertadores. E Diegão, chega aqui mais pertinho, vem cá que eu quero fazer uma pergunta pra quem tá em casa. Você sabe o que é freguesia no futebol? Não sei. Sabe? Não sabe? Não tenho nada a declarar, nada. Vem cá que eu te explico. Freguesia na gíria do futebol é o que o Grêmio está fazendo com o Internacional. É quando um time ganha do outro seguidas vezes. E você conferiu aqui na telinha da TV Tribuna mais um episódio desta história. Com esse chutaço de fora da área, PP fez o único gol do Grenal e deu continuidade à freguesia do Inter. O Grêmio já está há 10 jogos sem perder para o maior rival. A gente pode até estar vivendo um novo normal, mas nesse jogo aí, nada mudou. A quarta rodada começou na terça-feira com o Flamengo, mas quase não começou. Isso porque o time carioca está enfrentando um surto de contaminação pela Covid. E horas antes da bola rolar, a Prefeitura de Guayaquil, cidade onde o jogo aconteceu, chegou a interditar o estádio, mas logo depois voltou atrás. E mesmo com muitos desfalques dentro de campo, o Flamengo se superou. Logo no início de jogo, Pedro abriu o placar e fez 1-0 Mengão. Ainda no primeiro tempo, Everton Ribeiro encontrou Arrascaeta dentro da área e o uruguaio ampliou. No segundo tempo, o Barcelona diminuiu e até pressionou em busca do empate, mas o Flamengo fechou a casinha e se recuperou. Depois da vergonhosa derrota da última rodada, Flamengo 2-1. Outro brasileiro que venceu na rodada foi o Atlético Paranaense. O Colo-Colo do Chile, adversário do Furacão, veio até o Brasil com tanta vontade de fazer gols que acabou marcando 2, mais 2 gols contras. E o Atlético venceu por 2-0. O Palmeiras fez um joguinho sem graça lá no Paraguai e empatou em 0-0 com o Guarani. Já o São Paulo, pra esse aí tá complicado. Levou 3 gols da LDU só no primeiro tempo. Martínez Borra e Johan Julio 2 vezes. Na segunda etapa, o time paulista tentou se recuperar com esse gol de Brenner, mas Billy Arce fez o quarto dos equatorianos. Quase no fim, Trellis marcou o segundo do São Paulo, mas sem chance de reação. LDU 4, São Paulo 2. E o jogo do Santos foi o último da rodada. A partida começou às 11 horas da noite de ontem e só terminou na madrugada de hoje. Meu cinegrafista, ó, já foi até embora e me deixou aqui gravando sozinho. Acho que eu fui o único que fiquei até 1h da manhã vendo a vitória do Peixe. O rapidinho Soteldo recebeu na metade do campo, acelerou contra a defesa do Delfim, invadiu a área e colocou na cabeça de Marinho. Santos 1-0. Mesmo com um jogador a menos, o Delfim foi buscar o empate com Rojas.
Mas no fim, não deu pro Delfim. Jean Mota fez 2-1 e o Peixe encerrou a rodada dos brasileiros em grande estilo. Semana que vem tem mais, hein? Até lá! Jogadores animados, dançando ali do Santos, né? Todo mundo feliz, jogando, ganhando. Quer falar mais alguma coisa? Quero falar que a gente está na expectativa flamenguista para ver se domingo vai ter Flamengo ou Palmeiras ou não. 16 jogadores contaminados. Ai, Jesus, estou na expectativa. Ai, Jesus, você já falou isso, tá com saudade. Lembrando que quarta-feira tem mais uma rodada de Copa Libertadores aqui na tela da TV Tribuna SBT. Gente, ainda no assunto esportes, quando a generosidade e solidariedade fazem toda a diferença. Olha só, em agosto nós mostramos a história do Bruno. Ele é um atleta, ciclista, campeão de várias competições nacionais, mas em março sofreu um acidente de trânsito e acabou tendo o pé amputado. Bruno estava de moto parado no sinal quando um caminhão passou por cima do pé dele. Ele precisava de uma prótese específica para voltar a pedalar e a participar de competições. Só que essa prótese é bem cara. Mas olha só que notícia boa. Depois de vaquinhas feitas por amigos na internet, o Bruno conseguiu o dinheiro e no final de outubro viaja para Belo Horizonte para fazer os moldes das próteses. Vamos ficar torcendo aqui para o Bruno, né? Que notícia boa. Boa, né, Bruna? Muito bacana. E olha, vamos ao nosso giro de câmeras? Bora. Após 2 dias de chuva, o sol apareceu e o tempo segue com sol entre nuvens em boa parte do estado. Vamos ver imagens ao vivo? O que mais vamos ver aí? Da praia de Camburi, solzão, nessa sexta-feira, para começar aí o fim de semana bem para quem está de folga, senhora Bruna. Que é o meu caso e não é o seu caso, né, George? A previsão é de que o tempo siga assim, ó, durante o restante do dia. A gente vê agora, vamos para onde? Imagens ao vivo da Reta da Penha. Tá bem movimentada, mas sem nenhuma retenção por lá. E o sábado também vai ser de sol em quase todo o estado, hein? Deve chover rapidinho pela manhã, apenas no litoral norte. Você acompanha aí a movimentação na Avenida Beira-Mar, que não tem ninguém agora. O antigo aquaviário passou um carrinho para dar o nosso tchauzinho. Tranquilidade, sextou, tô de folga, hein? Obrigada pela companhia. Beijão. Amanhã você tá por aqui, né, George? Sextou e eu tô trabalhando amanhã no sábado. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.